Muito bem, queridos, Deus abençoe rique e poderosamente. Bispo JR aqui falando com vocês mais uma tarde especial diante do Senhor, essa última semana do mês de julho. E creio que realmente tem sido o início do segundo semestre desafiador e nós estamos aqui pela fé para buscarmos diante do altar de Deus e do Deus vivo todo-poderoso. Cuidado com a religiosidade, que muitas vezes quando você vai à igreja, espera do altar, tem grandes promessas, tem a tendência do inimigo tentar te enganar de ficar meramente esperando que as coisas aconteçam, sem compreender aquilo que é a tua porção, a tua habilitação. Jesus fala sobre João Batista, né? De João Batista até os dias de hoje, o reino de Deus é tomado por esforço. Então, junto à sua fé, compreenda que há necessidade da sua caminhada de esforço. É a fé e a obras, é o esperar em Deus e o trabalho. O salmista coloca isso dizendo que ele semeava, ia semeando e chorando, e traria os seus feixes. Então Deus abençoaria a sua semente lançada na terra, mesmo em tempos angustiosos. Separei essa semana para falar sobre a palavra de Tiago no capítulo 4, principalmente o versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Sabe o que falta muitas vezes nas nossas vidas? Quebrantamento. Sabe o que falta? Conversão. Sabe o que falta? Joelhos dobrados. A alma é terrível, é orgulhosa, o nosso coração ele tem uma inclinação muitas vezes maldosa e nós precisamos corrigir a rota daquilo que buscamos e pedimos a Deus. Tenho falado com vocês esses dias no Tiago, no capítulo 4, o versículo 3, pede e não recebe, porque pede errado. E temos falado sobre isso. Corrigir essa rota é sujeitar-se a Deus, é se achegar a Deus. E Israel, desde sempre, aprendeu a se achegar ao Senhor. Sabe como? Jejuando, se humilhando e orando. Eu já falei aqui o exemplo de Ageu no capítulo 2, onde eles foram conclamados pelo Senhor a um santo jejum, a fazer a obra. Eles semeavam muito, colhiam pouco, as coisas não rendiam da maneira que eles esperavam, faltava algo, e esse algo que faltava era esse quebrantamento, era esse humilhar-se diante do Senhor, não é? Aqueles que se humilham serão exaltados. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele te exaltará. Contra toda soberba, orgulho, arrogância, toda ganância, toda e qualquer condição do velho homem ou deformidade da alma qual possa ser ela. Nós nos curvamos, nós sujeitamos a nossa vida diante do Senhor, na nossa consagração, ficamos mais sensíveis à voz do Espírito de Deus, e o nosso estômago não vai dar ordens, e a nossa mente também não vai comandar no sentido do intelecto, das vontades, no sentido da própria influência do inimigo ou de qualquer tendência que possa existir. Senão, nessa consagração, vamos receber o quê? Vamos receber a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É onde acontece santificação, é onde acontece liberação, é onde o Senhor age com poder e grande glória para confirmar grandes coisas e especiais coisas que Ele realmente tem reservado para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Então humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Se você tem causas, se você tem situações impossíveis, desejando a transformação de vidas, esperando respostas de Deus, sabe, vamos corrigir a rota, buscando exatamente a nossa própria transformação, nos sujeitando ao Senhor e nos consagrando a Ele com jejum, com choros de todo o nosso coração, e Ele vai fazer a obra, e a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus vai ser confirmada. Já falei sobre Ageu, falamos ontem sobre aquele momento emblemático dos dias de Joel, onde uma praga de gafanhotos dizimava toda a terra prometida, afetando a vida, o convívio de toda a nação, de todo o povo, e o Senhor os conclama realmente aquela santa consagração, aquele santo jejum, a que eles não estivessem diante do Senhor de aparência, mas realmente em espírito e em verdade. É isso que Jesus nos chamou, para sermos adoradores que o adoram em espírito e em verdade, conforme João no capítulo de número 4. E hoje eu quero falar com você sobre um dos momentos assim que são muito intrigantes para mim na palavra de Deus, do testemunho do remanescente de Israel, queria voltar a Jerusalém para reconstruir o templo e a cidade.
Depois do cativeiro da Assíria, depois do cativeiro da Babilônia, em primeiro lugar, aconteceu o cumprimento do tempo de Deus. E vem uma hora que se chega a nós o tempo de Deus. E quando chega o tempo de Deus, para o cumprimento de promessas, para o nosso crescimento, para uma alavancagem da tua vida, para que você seja levantado, você não pode ser achado em falta, tem que estar realmente em humilhação da tua vida, quebrantado diante do Senhor. Não estarmos humilhados diante de homens, mas nós nos humilharmos diante do Senhor, reconhecendo a nossa fraqueza, nós nos consagrando, reconhecendo que somos falhos e somos pecadores, e clamando, invocando o nome do Senhor, o poder da sua misericórdia, a autoridade do sangue de Jesus e a vitória que ele teve na cruz. Tem um efeito completo, influenciando a nossa alma, transformando o nosso pensamento e confirmando. Esse é o caminho da nossa vitória. E assim eu profetizo grandes liberações, porque esse é um tempo de Deus para a minha vida. E que você possa declarar comigo, esse é um grande tempo de Deus para a minha vida, que ele vai dar livramentos, que ele vai trazer conexões, que ele vai fazer com que eu seja levado realmente a passos largos, a viver as promessas, as liberações daquilo que estava retido em nome de Jesus. Esdras, no capítulo de número 8, veja só o que ele diz, no versículo 21. Apregoei ali um jejum junto ao rio Ahavá, para nos humilharmos perante o nosso Deus. Veja como eles se humilhavam com o jejum, porque o jejum os sujeitava ao Senhor, os tirava da influência da sua própria vontade, do seu ego, do seu orgulho, do costume da terra que lá eles estavam, para que eles ouvissem de forma mais sensível a voz de Deus. Proclamei um jejum para nós nos humilharmos perante Deus, humilhar-vos diante das onipotentes mãos do Senhor, e ao seu tempo ele vos exaltará. Era o tempo de Deus, eles se humilharam diante do Senhor para pedirmos ao nosso Deus, sabe o que? Jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Esdras sabia e conhecia o caminho dessa vitória e dessa aprovação, que passava pelo altar de Deus, passava porque por eles se humilharem diante do Senhor, como ainda falava ontem. Se você não viu, veja essa mensagem de ontem, o que também o livro de Joel viu. Ou seja, todo o povo de Deus sabia esse caminho, e nós muitas vezes ficamos presos a uma rotina frenética, a um piloto automático, ficamos presos a passividades, a paralisações, indiferentes ao nível da luta que nós estamos passando por ela. Esdras então vai se humilhar diante do Senhor. Sabe para quê? Ele tinha que fazer uma viagem da Babilônia até Jerusalém. Ele tinha que fazer uma viagem do exterior para voltar à terra prometida. Ele tinha ali então uma grande obra. Ele não podia estar indiferente àquilo, ou contaminado por todas as situações, ou então influenciado pelas derrotas todas que Jerusalém havia sofrido naquele tempo. Que o templo havia sido destruído, tantas coisas ruins aconteceram. Era o tempo de Deus, e ali ele precisava estar renovado. E o caminho daquele jejum trouxe realmente essa porção sobre a vida dele, independente de condenações, de acusações que o inimigo poderia tentar trazer. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Ele queria realmente que o Senhor desse livramento. Havia perigo naquela viagem de guerras, havia perigo de assaltos, havia perigo de morte, havia perigo nos caminhos, nas estradas, haviam toda sorte de perigos, de animais, haviam todos os tipos de perigos nas terras que eles iriam passar. E ele então vai pedir a Deus que o Senhor os guardasse naquele caminho, desse a eles jornada feliz para tudo que era eles, seus filhos, sua casa. E eu quero orar hoje e declarar neste jejum que estamos fazendo nesta semana, em nome de Jesus, Senhor, nos dê livramento, jornada feliz no caminho que empreendemos, e venha sobre nós estas liberações. Agora, sabe por quê que Esdras declarou aquilo? Veja só, versículo 22. Porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Ou seja, ele já havia pregado de Deus, o Deus grandioso, que havia cumprido o seu tempo e que agora chegou a hora deles voltarem a Jerusalém para aquela reconstrução. Então ele diz, como que agora eu ia pedir um exército? Como que agora eu ia pedir uma escolta? Como que agora eu ia pedir soldados armados e cavaleiros para nos conduzirem contra os perigos que enfrentaríamos no caminho? Não faria sentido, porque eu acredito nesse Deus, o Deus de Israel, o Deus dos exércitos. Você está entendendo? Então ele vai por um caminho de armas espirituais, que o seu jejum fez a diferença.
e vai fazer a diferença na nossa vida, nos nossos caminhos. Então, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida profissional, sobre a tua vida financeira, sobre os teus filhos, eu declaro o tempo de Deus, o cuidado, o favor de Deus a responder em segundo lugar. Em primeiro lugar, então, o Senhor os estava tomando de uma forma assim profunda para receber e para ouvir a sua voz. E quando eles, em segundo lugar, se humilhavam diante daquele propósito, o Senhor iria realmente abençoá-los, iria defendê-los, porque o Senhor é galardoador daqueles que o amam. E por fim, o versículo 23, nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. E sabe o que aconteceu? A resposta, ele nos concedeu. Eles fizeram uma viagem intactos, eles fizeram uma travessia sem nenhum tipo de problema, todos guardados, todos com saúde, todos fizeram aquela viagem até Jerusalém para que aquela obra fosse completa. E eu quero declarar, o Senhor começou a obra e Ele vai completá-la em nossa vida. O Senhor te abençoe, te guarde, essa palavra possa romper barreiras no teu coração e a revelação do que significa humilhar-se diante do Senhor, como Esdras, como Ageu, como Joel, possa realmente fazer sentido no teu coração. Muitas vezes as palavras parecem que são simples e não têm uma conexão na nossa vida, mas essa é a nossa parte, o nosso posicionamento. E o Senhor nos dará essa jornada feliz. Esses dias esperamos respostas de grandes milagres e liberações especiais que vêm do nosso Deus. E esse final do mês, Deus tem grandes coisas preparadas em nome de Jesus. Não, você não vai às ruínas e nem à bancarrota. E o inimigo não vai ter o que enralar os dentes contra você e nem celebrar nenhuma derrocada do teu caminho. Pelo contrário, o Senhor te levantou um passo e Ele te levantará mais um degrau e Ele te levará ao alto em nome de Jesus. Aqueles que se humilham serão exaltados. Fica com Deus, deixe nos comentários o teu pedido de oração. Deus abençoe.